Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 10 de março, o primeiro domingo da Quaresma. Assim, nós estamos entrando nesse tempo liturgicamente forte e vamos celebrar a festa da Páscoa do Senhor Jesus, que está não somente no centro do calendário litúrgico da Igreja, mas, sobretudo, no centro da nossa existência. É em torno da Páscoa do Senhor Jesus que gira a vida de todo cristão. Por isso, esse Evangelho de Lucas 4, 1 a 13, como descreve muito bem o evangelista, são as três famosas tentações de Jesus. Tomo aqui o primeiro fragmento, o versículo 1, que diz: cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Interessante observar que Lucas mostra Jesus sendo guiado pelo Espírito Santo quando ele sai do Jordão, repleto do Espírito Santo, mas Jesus já não inicia a vida pública em Lucas, logo depois do batismo do Jordão. Ele também é levado pelo mesmo Espírito, que está em comunhão com ele e revela, portanto, que ele é o Filho do Pai, é levado por esse Espírito ao deserto. Então fala que Jesus não está desacompanhado, pelo contrário, mesmo no deserto, ele está muito bem assistido pelo Espírito Santo, aonde ele vai se fortalecer. Então aqui nós temos três tentações, onde o demônio, portanto, vai pedir a Jesus, ordenar a Jesus, que transforme primeiro a pedra em pão, depois a promessa que ele fará a Jesus de dar todo o poder, toda a glória, todos os reinos da terra, e por fim, Jesus sendo um judeu, a grande tentação que o demônio apresenta a Jesus é exatamente levá-lo do ponto mais alto do templo, onde Jesus poderia então exercer esse poder. Gostaria de sublinhar, um traço muito marcante, é que, voltando a essa ideia do evangelista Lucas, é que é cheio do Espírito Santo que Jesus então enfrenta essas três maiores tentações ou os três maiores desafios de qualquer ser humano. Não é só de Jesus, não. É nosso também. Primeiro, a fome, que se apresenta como a possibilidade de satisfação, de uma necessidade praticamente básica, basilar. A segurança religiosa e depois também o desejo infreável, irrefreável de poder, que muitas vezes nos consome também. Então, as tentações relatadas no Evangelho de hoje são as mesmas que também atormentam diariamente o coração humano. Então, Jesus é solidário também com todos os homens nesse sentido. Esse é o sentido do mistério da encarnação. O primeiro perigo é o querer ser igual a Deus. Depois o demônio começa justamente questionando a nossa filiação divina. Se és verdadeiramente filho de Deus, então pode transformar esta pedra em pão. Então, na verdade, o maligno questiona essa filiação divina. Então, o que nos define como cristãos é sermos verdadeiramente filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Então, o maligno tenta nos questionar se somos verdadeiramente filhos de Deus. Nós não somos escravos, portanto, da lei, mas, pelo contrário, nós somos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. E, portanto, é interessante observar como o maligno tem essa consciência da filiação divina por parte de Jesus, e depois também como é que ele tem o conhecimento da própria palavra de Deus. Então é muito importante. Jesus, ao mesmo tempo, ele quer ser ou se mostra plenamente solidário com a condição humana. Claro que ele não vai pecar, pelo contrário, ele vai vencer o pecado. Por isso nós falamos que nós não somos escravos do pecado e, consequentemente, nós somos vencedores da própria morte. Então a vitória de Jesus no deserto contra o maligno também, Jesus nos ensina e ao mesmo tempo é a nossa própria vitória. Então nós estamos assim diante da mesma tentação, podemos fazer um paralelismo, dirigida ao homem no Éden, que há pouco tempo estamos lendo, portanto, o livro do Gênesis, onde nós tivemos o relato da criação de todas as coisas do universo, depois a criação do homem, Adão e Eva, e depois a tentação. Então Jesus é, assim por dizer, o novo Adão, que vence o maligno, contrariamente do velho Adão, que é, portanto, vencido pelo maligno. Esse é o sentido, portanto, que tem também o texto para nós. É uma forma talvez sutil de propor a mesma coisa, que é ser igual a Deus,
quando, portanto, o maligno diz exatamente não precisar seguir a ordem de Deus no jardim do Éden, quando ele apresenta isto para Adão e Eva. Então nós, como filhos, somos chamados a viver da graça e, ao mesmo tempo, a servir assim como discípulos missionários de Cristo, né? A tentação, muitas vezes, é de nós nos esquecermos que somos filhos de Deus. Por isso Adão e Eva lá no paraíso se esqueceram da ordem estabelecida por Deus, o próprio Deus que os criou. Então ele esquece, o mal tem essa força de colocar esse esquecimento em nós, né? E o pecado, eu gosto sempre de dizer, muitas vezes provoca uma saudade no coração do homem. Muitas vezes nós queremos retornar a uma vida fora da graça, né? Uma vida de pecado. E também o maligno tem esse poder de fazer com que o homem se esqueça da palavra de Deus ou de uma ordem estabelecida pelo próprio Deus, né? Então aqui, para o inimigo, ser filho, portanto, consiste como se fosse uma espécie de um jogo brincalhão com Deus. E ao mesmo tempo, e não sermos responsáveis pelas nossas atitudes, né? Então nós somos sim filhos, mas nós somos filhos que sabem e se veem amados por Deus e que não precisam que o Senhor, portanto, dê qualquer prova de amor, né? Não precisamos provar a existência de Deus, porque nós somos sabedores de que somos filhos de Deus e que Ele é Deus. Então toda a prova, ela já foi dada, assim por dizer, né? Pelo mistério da encarnação, pela vida pública de Jesus do anúncio do reino, que nos chama a conversão, e por fim culmina no próprio Calvário, que é a morte de Cristo Jesus. Ali está a manifestação maior do nosso Deus e do amor que Ele tem por cada um de nós, né? Então não precisamos colocar Jesus diante desse questionamento. Então, queria só sublinhar também que as tentações, elas parecem ser fortes demais. Quando nós entramos no tempo da Quaresma, é o período em que nós mais somos tentados, porque o maligno vê que nós estamos cheios de bons propósitos, querendo fazer esse itinerário de crescimento espiritual para vivermos bem como filhos e filhas de Deus. Então é necessário que se faça uma busca, né, de alguns elementos fortes e fundamentais, ou seja, numa palavra de Deus, não simplesmente na vontade, na palavra humana. Temos que tomar alguns bons propósitos nesse sentido. Então, ser guiado e conduzido pela própria palavra de Deus no curso desse tempo quaresmal é exatamente um forte indício de nós, portanto, percorrermos esses 40 dias vitoriosamente, né? Ou seja, participando dessa vitória de Cristo sobre o maligno, sobre o tentador. Então Jesus, ao vencer essas três tentações, aponta também para a possibilidade que temos nós de fazer esse mesmo caminho dele, em comunhão com ele. Então reagir às tentações de forma diferente de Jesus levará, portanto, a cada um de nós, né, a sucumbir diante das próprias tentações. Na verdade, Santo Agostinho, comentando este evangelho, ele vai dizer que Jesus foi levado ao deserto não simplesmente para combater o maligno, isso também, claro, óbvio, né? Mas pelo contrário, ele nos ensina a vencer o maligno. Ele é levado pelo próprio Espírito, ele está assistido pelo Espírito e vai, portanto, ao deserto. Ele ali é tentado e nesse diálogo com o tentador ele nos ensina, na verdade, né, como vencer, portanto, as ciladas do maligno. Então é necessário, e ao mesmo tempo é muito prudente, nos anteciparmos aos dias muitas vezes maus, e que nós vivemos, portanto, essas tentações. É necessário e prudente nos anteciparmos aos dias maus e vivermos plenamente, então, o projeto de Jesus em nossa vida, pois ele mesmo foi tentado em tudo, mas é importante recordar que em tudo também ele foi vencedor. Agora Jesus vence o pecado para depois, então, vencer a própria morte. E na sua vitória está também a nossa vitória. É um Cristo que nós sabemos que é frágil, como todos nós entramos no deserto para fazermos o nosso retiro, o nosso recolhimento. Muitas vezes estamos esgotados, mas é exatamente aí que nós encontramos a nossa força, porque Jesus, como também nós, estava cheio do Espírito Santo, e no Espírito ele era conduzido pelo deserto. E é justamente no momento em que Jesus parece ser mais fraco que ele então é mais forte. No dizer de São Paulo seria aquela expressão: quando eu sou fraco, então é que sou forte, porque é na minha fraqueza que a força de Cristo se manifesta. Significa para nós que só uma vida segundo o Espírito
pode vencer as ciladas do maligno. Que tenhamos então todos nós um tempo fecundo da Quaresma, um tempo de fortalecimento espiritual, para assim, como Jesus e com Jesus, vencer tudo aquilo que nos impede de sermos autênticos cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo.